Vocês já repararam que muitas vezes nós temos uma opinião sobre alguma coisa que é tão óbvia? Parece que está tudo tão claro, só que as outras pessoas não conseguem enxergar dessa maneira. E aí a nossa tendência é pensar: caramba, todo mundo tá burro, todo mundo tá maluco, é tão claro. Não é? Muitas vezes isso acontece no trabalho, um líder falando com seus funcionários e eles não conseguem entender, entre colegas, ou funcionário falando com o seu chefe e ele não percebe, ou nós falando com o nosso parceiro, a nossa parceira, a pessoa não consegue entender com os filhos. Queremos mostrar que eles estão num caminho que não vai levar a uma boa direção, mas eles insistem e nós não conseguimos explicar uma coisa que parece ser tão óbvia. Não é? Por que isso acontece? Nós já entendemos através dos conteúdos anteriores que tudo começa com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são formados a partir dos nossos cinco sentidos. Os cinco sentidos são a maneira pela qual as informações externas entram no nosso cérebro. Elas entram através dos cinco sentidos. Só que quando chegam lá dentro, seja alguma coisa que nós escutamos, um conselho, alguma coisa que nós lemos, que nós sentimos, lá dentro essas informações esbarram num filtro. Esse filtro é formado pelas nossas crenças, os nossos dogmas, os nossos complexos, os nossos traumas, as coisas que nos disseram que nos limitaram, que nos traumatizaram. Enfim, isso forma nosso sistema de crença, que é um filtro. E aí as informações passam por esse filtro e criam o nosso mapa, que são uma espécie de óculos internos que fazem com que a gente enxergue a vida. Por isso que uns enxergam de uma maneira, outros enxerga de outra. Depende de como você tem o seu filtro interno formado. Só que, a partir do momento que você consegue mudar esse filtro, você consegue permitir que mais informações cheguem ou você pode impedir que elas te atrapalhem, certo? O difícil é você mudar a opinião do outro. Você consegue fazer isso em você mesmo. Só que no outro você pode influenciar, você pode ajudar a enxergar, desde que você utilize os recursos certos. Não adianta você ficar dando o mesmo sermão a vida inteira para o seu filho, para sua filha, porque ele nunca vai ouvir. Dependendo, se tem uma resistência e você já insistiu, você precisa mudar. E eu vou explicar como você fazer isso. Nas discussões entre casais, né, ficam aquelas discussões, aquelas DRs e nunca sai do lugar, sempre a mesma repetição. Vai continuar não saindo. No trabalho, o nosso chefe não percebe o nosso esforço, e vai continuar não percebendo. Nós não vamos conseguir ter resultados novos se continuarmos a agir da mesma maneira. E como você faz isso? Através de uma coisa que nós chamamos de sistemas representacionais. E esse sistema, ele pode ser abreviado numa sigla que se chama VAC, V-A-C. V de visual, A de auditivo e C de sinestésico. O visual é quando todos nós temos determinados padrões representacionais, ou seja, são padrões predominantes quando nós recebemos uma informação. Eu explico. Se eu quero, por exemplo, aprender japonês, se eu sou uma pessoa predominantemente auditiva, só ler nos livros não vai ter muito resultado comigo. Talvez não, certamente eu vou precisar assistir podcasts, ir a uma aula presencial, eu preciso ouvir. Eu sou extremamente auditiva. Só que o fato de eu ser extremamente auditiva não significa que me mandem muitos áudios, porque no final eu fico muito cansada, porque eu utilizo o meu sistema auditivo para poder aprender, evoluir como ser humano. Então, no dia a dia, as coisas que são essenciais para minha vida, eu priorizo o meu sistema auditivo para eu poder aprender coisas novas, para eu trabalhar, para eu lidar com a minha família. E já tem outras pessoas que são extremamente visuais. E os visuais, eles já são mais céticos, tipo São Tomé, tem que ver para crer. Eles já conseguem aprender mais através do que eles veem. Eles têm mais facilidade de leitura, de aprender através de textos, de coisas muito organizadas. Eles se sentem muito incomodados quando as coisas estão fora do lugar. Eles gostam mais do que veem. Eles precisam ver para aprender, para assimilar, para a informação chegar. E existem os que são predominantemente sinestésicos, que os sinestésicos, eles priorizam os demais sentidos, das sensações, né? Eles são mais emotivos, eles são mais sensíveis. E todos nós, na verdade, temos os três sistemas, é como se fossem sistemas operacionais. Todos temos os três, só que dependendo da situação, um acaba predominando. No meu trabalho eu posso ser mais auditiva, na minha casa eu posso ser mais visual, entre amigos eu posso ser mais sinestésica, mas geralmente nós temos um padrão que predomina.
O ideal da inteligência, da consciência, é quando você consegue equilibrar esses padrões. Né? Mas isso é uma coisa muito difícil de se conseguir. Quando se consegue, a pessoa realmente está num nível de muito amadurecimento e ela consegue colher muitos frutos de inteligência emocional. Ela consegue dominar suas emoções. Por exemplo, se você vive falando para o teu filho, para tua filha, não faça isso, ou então estuda mais, e você fala, ele não escuta. Talvez se você continuar falando, isso só vai irritar, porque pode ser que seu filho não seja nem um pouco auditivo. Você precisa reconhecer qual é o padrão predominante no seu filho para poder utilizar dele. Muitas vezes a palavra pode ser o pior recurso. Talvez tenha que ser através do exemplo, através de outros recursos que não sejam falado. Já se se o seu chefe, por exemplo, você tem feito tanto trabalho eficiente, mas ele não percebe, ele não reconhece, talvez ele precise ver números, talvez ele precise de relatórios, talvez ele precise ver os resultados. Você entende? Quando você percebe que as pessoas têm um padrão representacional predominante, se você usá-lo, você consegue evitar muitos problemas, você consegue, por exemplo, quando está com seu parceiro, sua parceira, no meu aniversário só me deu flores, não falou uma palavra bonita. Só que o outro pensa que flor, e dá uma flor, olha que beleza, já é suficiente. E às vezes a pessoa só quer ouvir uma palavra, uma declaração de amor, ou o contrário. Tudo depende de como a pessoa é. E o segredo dos relacionamentos profissionais, pessoais, afetivos, o segredo está em você reconhecer o padrão predominante no outro e tentar utilizar mais esse tipo de recurso para tentar falar com a pessoa. Mas mais do que isso, é importante você reconhecer o seu. Quando você reconhece o seu padrão predominante, se você é mais visual, auditivo, sinestésico, você consegue controlar mais os seus pensamentos. Você consegue controlar suas decisões. Por exemplo, eu quero começar a aprender japonês. Para eu aprender japonês, eu preciso estar com pessoas que falem, eu preciso ouvir mais, eu preciso assistir mais filmes, ouvir músicas, eu preciso ouvir. Se eu sei que ouvindo eu aprendo melhor, por que eu vou ficar só lendo? Né? Eu faço as duas coisas, mas eu predominantemente tenho que ouvir. Então, quando você reconhece o seu padrão predominante, você tem muito mais domínio sobre você mesmo, sobre suas decisões e você consegue aprimorar mais as suas escolhas. Preste atenção nisso. Se você ficou interessado por isso, eu tenho aqui uma proposta para te fazer. Eu tenho um teste em que você consegue ter uma ideia sobre o padrão predominante de alguém seu ou de alguém que vive com você. Se você estiver interessado nesse teste, mande para mim aqui nos comentários, eu quero. Diga, eu quero, que eu vou enviar para você através do direct, certo? Só precisa dizer, eu quero. Eu tenho certeza que a partir do momento que você consegue identificar melhor o seu padrão e o padrão das pessoas que te cercam, que são importantes para você, você vai conseguir ter muito mais sucesso na sua comunicação com elas, com você mesmo, para assim obter mais resultados. Então, se você quiser, escreva aí nos comentários que eu envio no privado para você. Combinado? Eu vejo você. Tchau, tchau.